Então, a aula passada foi punk. Foi pesada. Temos aqui quantas pessoas? Eu e mais Gabi, Igor. Gabi, você tá aí? Como é que pega no pulo, ó? Igor José, tá aí? Estou aqui, acho que sim. Então, beleza. Então, eu deixei uma listinha lá pra gente praticar. Eu vou mostrar aqui também, nós temos vou colocar uma tabela para vocês aqui. Tem uma tabela de perfis, para a gente tirar algumas informações. Tá onde? Rapaz, aqui tá aqui demais, Goiânia. Meu climatizador não tá funcionando também aqui. Vou abrir uma tabelinha aqui para mostrar para vocês uns detalhes. Aqui, ó, no escoamento, eu também falei para vocês, ó, para a gente calcular esforço resistente, eu tenho que saber de duas informações: características geométricas do perfil e características de resistência do aço. Então, eu posso ter o mesmo perfil com vários tipos de aço, eu posso ter vários tipos de perfil com o mesmo aço, tá? E aí a gente tem que avaliar. Eu tenho uma tabelinha de perfis aqui, deixa eu ver se ela está atualizada. Vou mexer com ela aqui. Planilhas de avaliação. Listas, apostilas. Guide, provas extras. Tabelas de perfis aqui, deixa eu ver aqui. Ó, deixa eu ver se vocês têm aqui. Eu acho que não tem aqui ainda na atividade. Não tá aqui não. Olha só. Aqui, ó. Aqui, eu acabei de colocar para vocês a nossa tabela de perfis aqui nacionais, tá? Isso aqui são os anexos, se não me engano, do livro do Faio. Coloquei aqui, ó. Então, aqui nós temos uma tabela de perfis. Nessa tabela, nós temos informações dos perfis, informações geométricas. E aqui, ó, por exemplo, eu tenho um perfil 102 por 20,5. O que significa? É um perfil que tem aproximadamente 102 milímetros de altura total e aproximadamente 20 quilos por metro, tá? E aqui nós temos as informações geométricas desse tipo de perfil. É um perfil H aqui, um perfil padrão americano, tá? Então, nós temos as informações geométricas, e quando a gente está falando de estruturas, e nós temos informações geométricas, nós temos um detalhezinho que é muito importante, que são os momentos de inércia, né? Nós temos momentos de inércia aqui,
e outros fatores que nós vamos ver depois. Mas nós temos momentos de inércia e tudo mais. Isso aqui é muito utilizado quando a gente está falando de compressão. Quando a gente vai fazer flambagem e tal, entra um momento de inércia. Aqui para tração, nós vamos praticamente utilizar as áreas. Então, essa área aqui, ó, 26,1, é o quê? É a área da seção bruta, tá? É a área da seção bruta. Quando você tem uma chapa só, você tem a área ali, é a largura da peça, né? A largura e a espessura da chapa. Quando você tem um perfil I, principalmente laminado, você não tem uma barrinha retangular, você já tem uma característica geométrica aqui um pouquinho diferente. Então aqui nós temos vários e vários pontos, tá? Ó, nós temos os perfis U ou perfis C e as informações geométricas dela aqui, tá? As cantoneiras de abas iguais, as cantoneiras de abas diferentes, trilhos ferroviários, perfis W tipo I, isso aqui é a maioria dos nossos, né? Os perfis tipo I, a maioria dos que a gente usa, laminado. Todos esses perfis aqui são laminados, tá? Então nós temos tudo aqui, ó. E temos os perfis laminados padrão europeu também. Então tem tudo aqui, tá? Tem todo uma tabela, tem 31 páginas de tabelas para vocês. Então, quando a lista, quando a lista pede, por exemplo, uma... Aqui, ó, aqui ele já me deu a característica, as informações geométricas, tá? Então eu não preciso preocupar. Mas, às vezes, ele me dá informação de chapa, às vezes ele me dá a informação do perfil, tá? Aqui, por exemplo, não preciso. Aqui eu tenho um perfil U 254 por 29,8, certo? Então, repare que eu não tenho informações geométricas da minha chapa. Eu tenho que pesquisar na tabela para ter essas informações geométricas. Eu só tenho informações aqui dos furos. E aqui vai, tá? Essa 10, ignora ela por enquanto aqui, porque essa informação aqui tá... Não, dá para fazer ela, só tem informação do furo. Certo? E aqui embaixo tem o gabarito. Beleza? Vocês querem que... Vamos fazer uma aqui? Vou começar fazendo uma aqui, pode ser? Vocês querem que faça uma? Esse é o número 1 aí, então, né? Fazer Eu perdi, eu perdi a aula da sexta. Hã? Eu perdi a aula da sexta e eu recupero essa aula. Vou fazer uma aqui que ela é mais simples, mas ela tem uns conceitos que a gente tem que saber aqui. Vou ter que abrir um outro Jamboard. Acredita nisso? Só pode 20 páginas, ó. Tá doido. Então, para quem não viu a aula na sexta, eu recomendo fortemente que assistam, tá? Um Eu novo vou ver a Jamboard. gravação. Vou ver a gravação do Igor lá que ele fez, que mandou. Ó, abri um Jamboard aqui, ó, o link tá no chat aqui. Vou pegar esse exercício.
conseguem ver aí? Tá tranquilo para enxergar aí, né? Dá um zoom aqui. Olha só. Deixa eu carregar esse lápis aqui um pouquinho. Vamos começar aqui. Vou fazer esse exercício com vocês. Vamos ler ele aí. A gente quer determinar qual a máxima força de tração que pode solicitar o apoio, né, indicado na figura abaixo aí. Então, nós temos um aço A36 ou MR250. O FY dele o FY é quanto? 25 kN por centímetro quadrado. Isso é a mesma coisa da gente falar que é 250 megapascal, tá? E a tensão de ruptura desse aço é 400 megapascal. Então, aqui a gente já tem um detalhe, ó. Aqui a gente já tem um detalhe, que é o seguinte. Essas informações aqui, ó, FY e FU, são informações que vêm do tipo do aço, tá? Tipo do aço. Não interessa o tipo de perfil que a gente está usando, é do tipo do aço. E aí, as outras informações são, as informações que nós temos aqui, são informações geométricas, certo? Então, não foi falado do tipo de perfil, foi dada essa situação aqui. Como não foi falado do tipo de perfil, nós não precisamos preocupar com aquela tabela gigante de perfis lá. Então, nós temos essa situação aqui. Nós temos que avaliar duas situações. Nós temos que avaliar o isolamento. É onde não tem furo, tá? Imagina o seu salário aí antes de descontar os detalhes aí. E nós temos a ruptura da seção líquida. Certo? Nós temos que avaliar esses dois pontos. Então, vamos lá. Vamos começar aqui, então. No primeiro caso, vamos avaliar o escoamento da seção bruta. Como é que a gente faz isso? Para a gente avaliar o escoamento da seção bruta, nós temos que avaliar uns detalhes aqui, né? O nosso esforço resistente de projeto, a tração aqui, ela é igual a AG é área bruta vezes FY dividido por gama A1, tá? Essa é a fórmula aqui. Eu comentei na aula passada. FY é a resistência ao escoamento do aço. Então, como a gente quer ver a resistência ao escoamento da peça, nós temos que trabalhar com a resistência do professor. Olha só, nós temos uma chapinha aqui, ó.
E tá aqui, ó. Certo? Nós temos isso aqui. E quando a gente vê de lado, ela tá desse jeito aqui, ó. Tá sendo puxado aqui, ó. E aqui os parafusos passando. Beleza? Então, se a gente visse ela de frente, se a gente tivesse vendo ela de frente, a área que eu tenho que trabalhar com ela é bem essa aqui, ó. Imagina. Tá? A área seria um retângulo aqui, ó. E essa largura dessa chapa é 15. E a largura não, a espessura, tá? Espessura é diferente de largura. E a largura dela é 104 aqui. Beleza? Então, como é que a gente calcula isso aqui? Vocês estão comigo? Tô aqui. Essa primeira análise ela é bem simples. Porque eu não vou considerar os furos aqui ainda. Então, eu tenho que ver a área bruta. A área bruta nossa, ó. A área bruta, qual que é a área nossa? É 15, é a área da seção transversal, tá? Tá em milímetros. 15 vezes quanto? A área bruta. 15, que é 1,5 centímetros, vezes a altura da chapa, a largura da chapa é 105, certo? 105 então é 10,5. Isso aqui é o quê? É a área bruta. Vezes FY. FY é a resistência do aço, tá? É como se nós tivéssemos o FCK de um concreto. Ah, é 50 MPa, é 100, isso aqui vem do tipo de aço que a gente está trabalhando. Não tem nada a ver com a peça. É o aço que a gente está trabalhando. E é 25 kN por centímetro quadrado. Então, eu vou colocar aqui 25, tá? É 200 megapascal. Mas para você trabalhar em megapascal, você trabalhar em megapascal, você tem que trabalhar tudo em metro, certo? Então, eu vou trabalhar aqui, como eu estou trabalhando com centímetros, isso aqui é 25 kilonewtons por centímetro quadrado, o resultado aqui vai sair em kilonewtons, né? Isso aqui, ó, eu tenho, isso aqui também é centímetros quadrados, certo? Isso que é kilonewtons por centímetro quadrado, então o centímetro quadrado vai cortar, vai ficar o resultado em kilonewtons. Então a gente vai ter uma resistência aqui em kilonewtons. E o gama A1, a gente vai trabalhar sempre 1,1. É o valor, o coeficiente de ponderação de resistência para nós aqui. Faz esse cálculo para mim aí. Peraí que eu tenho que pegar uma calculadora ali. Pera aí.
Tá 357,95. Kilonewtons. Ou seja, o máximo esforço resistente para escoar essa peça é 357, certo? Então, se eu fizer um esforço de 357,95, se eu passar disso, ela começa a escoar a seção, começa a deformar demais. Agora a gente tem que ver qual que é o esforço que vai romper essa peça bem ali onde tem os furos. Qual que é o esforço que vai romper essa Peraí, peça? deixa eu Então, aí entender. é onde a Então gente esse avalia RD aqui é aqui. o que determina até o meu limite. Então, esse aqui é o valor dado até o limite. Se passar disso, aí ela já passa num grau onde vai escoar, vai deformar. É isso? Isso, vai deformar Aham. plasticamente, vai passar do limite Eu elástico. vou anotar aqui. Então, isso aqui é o esforço máximo resistente ao escoamento da chapa. Então, olha só, eu estou puxando. Tem uma chapa parafusada na outra, eu estou puxando essa aqui para lá, ó, tem um esforço de tração. E se esse esforço, se esse NSD aqui, ele for maior do que 357, com certeza ele vai escoar essa peça aqui, tá? Então eu tenho duas peças, eu tenho duas chapas aqui. Eu tenho essa de baixo e tenho essa aqui, né? Só que essa aqui ela é mais, a espessura dela é menor ainda. Para escoar a chapa de cima, se for do mesmo aço, com certeza vai aumentar um pouquinho aqui, né? Porque isso aqui é 18 milímetros, a gente está trabalhando com 15 milímetros aqui. Então agora a gente vai ver qual o esforço que a peça aguenta, a peça resiste para não romper, tá? Que é o que a gente chama de a análise que a gente faz da ruptura da seção líquida. A ruptura da seção líquida. A seção líquida é a seção que tem furos. E aí é aqui onde eu vou trabalhar, ó. Tem que tomar muito cuidado aqui, ó. A gente trabalha sempre em metálicas, coloca aí, anota isso aí. A gente trabalha sempre em metálicas com área transversal. O que importa para mim aqui são áreas transversais. Então, quando eu estou pegando seção transversal, eu passo no máximo por um furo, tá? Eu não estou pegando aqui a seção longitudinal. Para romper nessa seção aqui é um esforço infinitamente maior do que para romper aqui. Por quê? Longitudinalmente, você tem ali, né, o tamanho da peça toda ali. E aí, se eu fizer um esforço desse, vai romper, tem muito mais chance de romper aqui na seção transversal, tá? Você nunca avalia aqui, ó, longitudinalmente, sempre seção transversal. Então, na seção transversal aqui eu passo por, no máximo, um furo, beleza? Ou eu estou avaliando esse aqui, ou eu estou avaliando esse aqui, ó. Eu não estou avaliando aqui agora qual desses parafusos que recebe maior carga, tá? Não estou vendo isso. Eu estou vendo aqui a minha seção da chapa, não estou avaliando o parafuso em si. Então, o que a gente tem aqui, ó? Nessa seção aqui, eu tenho um furo. Nessa seção, eu tenho um furo aqui, ó. Quando eu passo por aqui, eu tenho um furo. Então, o que está acontecendo? Essa nossa chapa aqui, ó, se a gente visse assim, ó, vamos colocar essa chapa meio que de lado, assim, ó. Essa chapa, ela tem um furo aqui, ó. Beleza? E isso aqui a gente precisa avaliar.
a minha seção transversal vai ser só isso aqui, ó. Ó, vai vir aqui. E isso aqui, ó. A parte do furo, não tem o que fazer ali, não tem área. Né? A área crítica é essa área aqui onde está passando o furo. Então, eu tenho que descontar a seção líquida. O que eu faço é pegar essa largura minha toda aqui e vou descontar esse furo. E aqui eu tenho outro furo para frente aqui, ó, que não interessa para a gente aqui, tá? Mas tem um outro furo aqui, mas a seção é a mesma. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho que pegar o meu esforço resistente, a tração aqui, ele é dado por área líquida efetiva, vezes a resistência do aço à ruptura, dividido por gama A2. Só isso, tá? Agora, a área líquida efetiva, é a área líquida vezes um coeficiente de redução. Esse coeficiente de redução aqui, ó, ele só aparece quando eu tenho, por exemplo, uma solicitação diferente na minha mesma seção transversal. Vamos supor, se essa minha chapa aqui fosse um perfil em U, se essa chapa fosse um perfil em U, certo? E só tivesse parafuso na parte de cima ali, ó, essa área aqui de baixo, ela não seria contada, essa área das abas laterais aqui, ela não seria contada da mesma maneira. Então, a área que eu tenho que está sendo solicitada, ela vai ter que ser um pouco reduzida. Não é a minha área completa. É aí que entra o coeficiente de redução, tá? Não é o nosso caso aqui. Então, a área líquida efetiva, vou colocar aqui. Depende da área que está realmente sendo solicitada, tá? E isso aqui é a área líquida total. Quando eu não tenho redução, o coeficiente é igual a 1, tá? Então eu não preciso se preocupar com isso. Então a gente precisa calcular a nossa área líquida. A área líquida é o quê? A área líquida é a área bruta menos a área dos furos. Menos a área dos furos. Certo? Então eu tenho que ver, olha, eu tenho aqui uma seção, mas eu tenho uma área ali que não está sendo passada, né? Então como é que eu faço isso? Eu posso trabalhar ela de maneira diferente aqui, ó. Eu posso colocar ela. A minha largura total aqui seria 105, 10,5 centímetros, menos um furo, tá? Menos um furo. O diâmetro do furo menos o diâmetro do furo, que multiplica a espessura. Certo? A espessura da chapa é 1,5.
O diâmetro do furo é 1,5. Deixa eu carregar a bichinha aqui um pouquinho. Tem um detalhe aqui, ó. O diâmetro do furo, ele tem que ser o diâmetro do parafuso mais uma folga. Mais uma folga. Que é em torno de 3,5. A gente vai usar uma folga padrão aqui de 3,5. Tá? Isso aqui que a gente precisa tomar cuidado aqui. Então vamos lá. Qual que seria a nossa área líquida? É igual 10,5 menos o diâmetro do furo. Os parafusos são de 16 milímetros. 16 milímetros. Então eu vou colocar aqui, ó, entre parênteses aqui, ó, 1,6 mais 0,35. Por quê? 1,6 são 16 milímetros. 0,35 são 3,5 milímetros. Tudo isso multiplicado por 1,5. Tem alguém aí? Faz aí para mim. Vou fazer aqui. Então eu tô pegando a largura total, tô tirando o furo. Só que o furo é o diâmetro do parafuso menos mais uma folga. Vai ficar 10,5 menos 1,95 vezes 1,5. Dá 12,83. 12,83? É, isso. Certo. Qual a unidade será? É centímetros. Centímetros quadrados. 12,83 centímetros quadrados, tá? Essa é a área. A área bruta, nossa, tinha dado quanto? Era 1,5 vezes 10, né? 10,5, ó. A área bruta, nossa, antes tinha dado 1,5 vezes 10. 1,5. Beleza. Agora eu só preciso pegar esse aqui, ó. O nosso esforço resistente, então, de cálculo. RDT. Aqui, o 2, né? Seria a nossa área líquida efetiva vezes FU, nosso esforço resistente do aço, que é 40 quilonewtons. Dividido por 1,35, tá? O gama A2 é 1,35. Esse aqui não é. Porque para ruptura, o coeficiente é um pouquinho mais, diminui um pouquinho mais a resistência da peça. A gente não quer que rompa, né? Faz essa conta para mim aí. Trezentos e 380,15. Qual a unidade?
Isso aí é quilonewton por centímetro ou quilonewton? Só quilonewtons. Uhum. É esforço. Quilonewtons por centímetro quadrado. E a de baixo lá não tem nada, tá? Fica quilonewtons aqui, ó. Então, nós chegamos nesses dois resultados. Qual é a nossa resposta? Determine qual a máxima força de tração que pode solicitar o apoio. Qual a nossa resposta? Essa segunda passou, né? 380 passou, os 300 e... Deixa eu ver aqui, já 300 e quantos? Então, o 357,95, RD, né? ó, o RDT é igual a 357,95 quilonewtons. Essa aqui é a nossa resposta. O máximo esforço o massa resiste no máximo a esse para não escoar, certo? Se eu tiver um esforço de 370, o que vai acontecer? Se eu tiver um esforço de 370, não vai romper a minha seção líquida, mas vai escoar a minha seção bruta, tá? Então, para mim já não serve. Vai acontecer, vai deformar Já um vai pouco, né? De deformar certa aqui. forma, ela deforma. Uhum. Beleza? Então é essa análise que a gente tem que fazer, ó. Sempre escoamento da seção bruta, ruptura da seção líquida. Aonde que está a dificuldade maior da seção líquida, tá? Que aí eu falei na aula passada. Porque nesse caso aqui nós temos um furo. Se acontece um caso, por exemplo, que eu tenho... Imagina, se acontece um caso que eu tenho aqui uma 5 furos assim, ó. Se acontece um caso desse aqui, por exemplo. Esse caso aqui, você tem que avaliar, por exemplo, diversos tipos de seção. Você pode ser que essa seja a sua seção líquida, né? Pode ser que essa aqui seja a sua seção líquida, ó, quando ela faz isso, tá? Poderia ser ainda essa aqui, ó. Mas aqui já é mais difícil, né? Então você imagina, aqui eu tenho vários tipos de seção líquida. Aqui se você tem essa chapa aqui, ó. Vou colocar essa chapa aqui. Né? E aí você tem 5 furos aqui, ó. Rapaz, tem tá chato que tá descarregando meu lápis toda hora. Vamos supor que você tem 5 furos aqui. Então eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aí pode ser que a minha seção seja essa aqui, ó. Quando ela passa bem aqui, ó. Certo? Aí a minha seção seria isso aqui, ó. Isso aqui é uma seção. Mas pode ser que essa minha mesma chapa aqui, ó, a minha seção crítica, ela não seja assim, ela seja... Ó, vou colocar os 5 furos aqui de novo.
Pode ser que essa seção ela não rompa aqui, ela rompa aqui, ó. Ela vem daqui para cá. Daqui ela vem para cá, daqui ela vem para cá. Aí vem, rompe aqui. E aqui já seria diferente, a seção minha já seria como? Já seria isso aqui, ó. Imagina, aqui, aí aqui, ó. Alguma coisa nesse sentido aqui, ó. Certo? Então aqui eu teria, ó, eu tenho essa seção aqui, eu tenho isso aqui, a minha seção já aumenta, ó, eu tenho essa seção aqui e isso aqui, ó, que o resto é parafuso, certo? Se romper assim, já é outra coisa. Se romper assim, já é outro detalhe. E aí eu posso ter N tipos de seções dependendo dos tipos de parafuso, tá? Isso aqui eu falei lá para avaliar, ó, você tem que avaliar sempre a área efetiva mais desfavorável, ou seja, menor área. Menor área, menor esforço resistente. Tá? Aqui nós temos uma área líquida 1, aqui nós temos uma área líquida 2. E aqui eu mostrei como é que a gente faz isso. Fechou? Dá uma olhadinha então. Fechou. Dá uma olhadinha lá. Tem lá na aula já. Tá? E aí tenta fazer a lista. Você tenta fazer o máximo da lista aí Beleza, então. possível. Que dia que é a lista amanhã? Amanhã eu vou deixar vocês fazendo ela ainda. Tá? Vocês não vão. Vou deixar pra semana que vem, né? Deixa pra semana que vem. Mas usa amanhã pra fazer. Eu preciso dar uma viajada amanhã. Compromisso urgente. Tá certo. Manda um presente aqui. Uhum. Falou, galera. Até mais, então. Luz. Ô Plínio, Oi. foi eu que falei lá com você que tava sem o e-mail. Seu e-mail? Eu vou ver se amanhã eles já liberaram isso. Se não tiver liberado, eu vou ver se eu converso com o Rafael. Não, tranquilo. Amanhã eu vou deixar o horário para vocês fazerem essa lista aqui, tá? Aí eu vou ficar tirando dúvida. Tá. O negócio é que se eles não liberarem o e-mail, eu não consigo nem entrar no Classroom também. Ah, sim. Tem esse detalhe.